Olá, seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa quarta-feira. Hoje vamos falar muito sobre política, saúde, educação, economia e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao Da Hora dessa quarta-feira. Já estamos aqui com um convidado mais do que especial, Dr. Djalma. Tudo bem, Dr. Djalma? Seja muito bem-vindo novamente ao Da Hora. Tudo tranquilo, Gabriel, Rochelle. Estamos aí para mais um programa. É isso, como o senhor já apresentou, estamos aqui com ela também, Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Seja muito bem-vinda aí. Vamos tocar o Da Hora dessa quarta-feira. Que tem muita pauta boa. Eu quero agradecer a presença do Dr. Djalma mais uma vez, em mais uma quarta-feira aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui na bancada com vocês. É isso. E agora a gente vai conferir a previsão do tempo, né? Para essa quarta-feira e para esse restinho de semana. Olá. De acordo com dados parciais da FUNSEMI, nas últimas 24 horas choveu em 26 municípios, com destaque para o município de Heriotaba, com 41 milímetros, ali na região da Ibiapaba, seguida por Uburetama, no litoral do Pecém, com 34 milímetros. De modo geral, para esta quarta até sexta-feira, é esperado céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuvas isoladas e passageiras em todas as macro-regiões do estado, com destaque para chuvas que devem ocorrer na faixa litorânea e no sul do estado, aqui na região do Cariri e sul do sertão central Inhamuns. Para a faixa litorânea, é esperado chuvas, especialmente entre a madrugada e início das manhãs, decorrência dos efeitos de brisa, aquele aquecimento diferencial entre o Oceano Atlântico e a superfície terrestre. Aqui para a região do Cariri e o sul do sertão central Inhamuns, as chuvas devem se concentrar entre os períodos da noite e madrugada, mas associada à combinação de temperatura e umidade e relevo. Para maiores informações sobre a previsão do tempo, utilize o nosso site funsemi.br ou utilize o nosso aplicativo Funsemi Tempo. Vou ficando por aqui, até a próxima, gente. Abraço! É isso, e vamos começar com as pautas de hoje. Vamos falar que na Assembleia Legislativa conta com apenas 9 mulheres, entre elas 2 do PL. No novo rodízio que deve acontecer, caso seja confirmada a cassação, tudo indica que nenhuma mulher assumirá os postos dos políticos cassados, diminuindo assim de 9 para 7 o número de mulheres no parlamento cearense, uma redução de 23%. Caso o TRSE julgue procedente os 3 processos que tramitam na Corte, onde pedem a cassação da chapa de deputados estaduais do PLC, as 2 mulheres mais votadas do Ceará, a doutora Silvana e Marta Gonçalves, perderão seus mandatos juntamente com os deputados Alcides Fernandes e Carmelo Neto, que foi o mais votado do Ceará no pleito de 2022. Os processos acusam o PL, comandado pelo prefeito Acilon Gonçalves, de não cumprir a lei da cota de gênero. Nesse caso, por supostamente lançar candidatas femininas fictícias. E aí, doutor Djalma? Olha, é um quadro, uma situação muito inusitada, não apenas para o Ceará, mas para o Brasil. Na lei que regula o processo eleitoral, está prevista a exigência de um quórum mínimo de mulheres, no mínimo de 70% para pessoas do mesmo sexo e no máximo de 70%. Então, nesse caso aí, o partido é acusado de ter praticado fraude na chamada cota de gênero. O relator desse processo é o corregedor regional eleitoral, o desembargador Raimundo Donato. Ele fez um voto mostrando que apenas uma daquelas supostas candidatas fictícias prestou depoimento em juízo. E o depoimento dela, segundo o relator,
não tinha consistência, era um pouco contraditório, não se justificava, portanto, a cassação das duas mulheres. Paralelamente a isso, Rochelle, a lei ela protege as mulheres porque constatou-se que há uma predominância muito grande de homens na política. Para conter esse excesso de homens decidindo o destino da nação, dos estados e dos municípios, o legislador, então, passou a exigir essa cota de mulheres por cada partido para que a chapa apresentada no processo eleitoral conseguisse o registro. O que é que acontece nesse caso que é inusitado, vai passar para a história como uma verdadeira bizarrice. As mulheres que foram as mais votadas no estado do Ceará, que concorreram com mais de 40% dos votos do seu respectivo partido, essas mulheres vão ser cassadas para dar lugar a dois homens que não tiveram a aceitação da população. Então isso é uma verdadeira bizarrice. Ainda a perspectiva, ainda não foi concluído o julgamento, mas pelo voto do desembargador corregedor, que examinou a prova de forma exaustiva, não há configuração dessa chamada fraude, porque não existe uma atuação de má-fé, um ânimo de burlar a legislação em relação a essa cota de gênero. E aí o paradoxo maior é porque as mulheres cuja existência de cota de gênero objetiva garantir ou estimular a sua participação na vida política do Estado, as mulheres, paradoxalmente mais votadas, serão excluídas da representação popular no Estado do Ceará. Como se não fosse respeitado aí o eleitor. Quem elegeu as duas, não é isso, doutor Tiago? Correto. Essas mulheres desse partido, elas tiveram, salvo engano, aproximadamente 204 mil votos. 204 mil votos. E perderão o mandato sob o fundamento de que teriam se beneficiado de fraudes, quando, na verdade, uma única candidata que teria, salvo engano, 30 votos, com depoimento, segundo o próprio corregedor, não convincente, e sendo que uma só pessoa foi ouvida em juízo, segundo foi exposto nessa votação que levou a essa maioria eventual pela supressão da oposição no Ceará. Isso é um ponto que precisa ser levado em consideração, Gabriel. Por quê? Porque durante os anos de 1889 até 1930, existia no parlamento, lá na Câmara Federal, uma chamada Comissão de Verificação de Poderes. Você era eleito deputado estadual no seu estado. Quando você chegar na Câmara para assumir, aí essa comissão ia examinar, em função da conveniência política lá do governante, do presidente do partido dominante, você era excluído, você era degolado, que eles chamavam. Essa situação chegou no ápice em 1930, quando foram degolados, entre aspas, os deputados de Minas Gerais e da Bahia, estimulando a participação naquela revolta comandada por Getúlio Vargas, que resultou na deposição do presidente Washington Luiz e o afastamento de Júlio Prestes, que foi eleito presidente. E aí vale recorrer ainda até onde der. Quantas vezes ainda pode recorrer? Me explica, porque eles deixaram claro que vão recorrer. Esse recurso é o famoso recurso ordinário, que vai para o Tribunal Superior Eleitoral, podendo ser examinada essa matéria de fato, que na ótica do relator, o desembargador corregedor, não há consistência que justifique o banimento da vida pública dessas mulheres que foram muito bem votadas pelos eleitores cearenses. É isso, e agora a gente volta a falar de um tema muito triste, porque o policial civil que matou colegas dentro da delegacia de Camusim passou por audiência de custódia na última segunda-feira e no último domingo, horas após o crime. Ele foi levado para depor durante a lavratura do flagrante, mas se manteve em silêncio. Como evitar uma tragédia como essa, doutor Djalma? É muito interessante sua colocação, Gabriel. Primeiro ponto, esse cidadão possivelmente tinha problemas psiquiátricos, problema de comportamento de ordem psíquica. Como é que você podia evitar isso, Gabriel? Em primeiro lugar, fazendo um teste psicotécnico, uma avaliação psicotécnica mais rigorosa por ocasião do concurso.
Isso é muito importante. Por quê? Porque não apenas para essa função, mas para as funções relevantes na República, você devia exigir essa avaliação psicológica para evitar incidentes dessa natureza que causam danos imensos para... A gente falou isso ontem, doutor Djalma. Pois é, passar por isso, sabe? É fundamental. Inclusive porque, muitas vezes, a comissão examinadora do concurso, os responsáveis pela elaboração do concurso, os credenciados, os psiquiatras, eles colocam apenas assim, no candidato, inapto para a função, sem querer mutilar o conceito da pessoa. Apenas fazem a avaliação dizendo que a pessoa não está apta para o exercício daquela atividade. Aí o cidadão vai muitas vezes para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, sob o fundamento de que não está fundamentado o laudo, manda o cidadão ser incorporado para continuar no concurso. Precisa tomar uma certa cautela e precisa haver um debate no sentido de que, se o Poder Judiciário está em divergência com o laudo apresentado pelos elaboradores do concurso, nada mais razoável, nada mais lógico do que se convocar uma nova comissão composta de especialistas para que atestem a exatidão ou inexatidão do laudo. O que não é razoável é uma pessoa que não tem aptidão, não tem condição emocional para exercer uma atividade que coloque em risco a própria população, essa pessoa seja alçada como apta para cumprir, exercer um cargo, colocando em risco os próprios colegas que estão ali também para garantir a segurança do povo. A gente falou sobre isso ontem em relação àquela mulher que foi pedir ajuda, por causa que tinha sido agredido pelo ex-companheiro, e foi abusada, violentada por um agente de segurança. Então, no local que era para ela se sentir segura, ela foi aí coagida, né? Então, a gente falou em relação do concurso público de ter essa questão da análise psicológica também, passar por isso, né, doutor? Correto. Em Portugal, inclusive, existe essa previsão, inclusive para os membros do Poder Judiciário. Você imagina já Portugal avançando. Nós temos, então, que fazer uma qualificação para evitar esse constrangimento. Você imagina a pessoa aí comunicar que foi vítima de um crime, ainda ser abusada pela autoridade competente para fazer a apuração desse ilícito. Não se sentir segura, né, doutor Djalma? Isso é a falência do Estado. Sim. A sociedade está doente, realmente, né? A importância de cuidar da saúde mental das pessoas, né? Fica aí esse... No caso aí, como tentou concurso, não ser só a questão técnica, né? Mas também ver a questão psicológica daquela pessoa que vai assumir um cargo público, né? Por uma razão muito simples, Rochelle. Você pode ser uma pessoa muito qualificada, sob o ponto de vista de saber tudo sobre determinado assunto, sim, para o qual você vai ser submetido à avaliação, mas ter um problema incompatível em relação à sua mente, à sua atividade psíquica, para o exercício daquele trabalho. Como se trata de função pública, em que o interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse sim, do agente, ao interesse individual da pessoa que vai prestar o serviço, esse particular, esse aspecto não pode ser desdenhado, tem que ser levado em consideração. É isso, e mudando de assunto, o promotor da Operação Penalidade Máxima, Fernando Sesconeto, citou que 9 atletas foram alvos de mandados de busca e apreensão. Alguns dos nomes já confirmados são Igor Cariús, Gabriel Tota, Victor Ramos, Kevin Lomônaco Moraes e Eduardo Bauerman. Igor Cariús, inclusive, é lateral esquerdo, tem 29 anos e chegou ao Sport nessa temporada. Jogou, inclusive, a final da Copa do Nordeste contra o Ceará. Na época dos fatos, ele defendia o Cuiabá. Gabriel Tota tem 21 anos e joga como meio atacante. Ele foi emprestado pelo Juventude ao Ipiranga do Rio Grande do Sul há menos de uma semana. Vitor Ramos é o mais conhecido dessa lista. O zagueiro de 33 anos defende a Chapecoense, mas já passou por Vasco, Palmeiras, Goiás, Vitória, entre outros clubes tradicionais aqui do país. Kevin Lomônaco, de 21 anos, é zagueiro argentino e joga pelo Red Bull Bragantino. Moraes tem 25 anos, é lateral esquerdo e atualmente defende o Atlético Goianiense. Antes ele passou por Juventude, Santos, Mirassol e São Bento, além da base do Flamengo. Eduardo Bauerman tem 27 anos, é zagueiro, está no Santos, foi revelado pelo Internacional
e tem passagens por Náutico, Atlético Goianiense, Figueirense, Paraná e Atlético Mineiro antes de desembarcar na Vila em janeiro do ano passado. É realmente uma situação muito triste, né, doutor Djalma? E muita gente culpando as casas de aposta, mas a culpa aí não é da casa de aposta, é do caráter das pessoas. Eu quero fazer 2 perguntas para você, Gabriel, invertendo aqui a ordem, que você já me perguntou muito durante esse curso do programa. Mas então é o seguinte, qual é a acusação que pesa contra esses jogadores? Doutor Djalma, nas casas de aposta você tem diversas áreas. Se você quiser apostar o time que vai ter mais escanteios, o time que vai ter mais cartões. E quanto mais difícil um evento de acontecer, maior é o pagamento para aquele evento, certo, correto? Correto. E se você colocar 2 eventos ou mais para acontecerem de forma conjunta, essas odds, como são chamadas, são multiplicadas. Então, por exemplo, se eu apostar que o senhor vai tomar um cartão amarelo e apostar que a Rochelle também vai tomar um cartão amarelo na rodada, vai multiplicar o que pagaria eu apostando individualmente em cada uma das duas. Então, eles aliciavam jogadores, 4 ou 5 jogadores, para tomar esse cartão, e aí faziam essa aposta, multiplicando, dava algo muito alto, apostavam coisa de 70 ou 100 reais, para voltar muito dinheiro, valores mais de 200 mil. Então eles pagavam esses jogadores, e é crime, né? Porque aí está interferindo na idoneidade do jogo. Porque um jogador, aí é só cartão amarelo, mas quem é que garante que não foi outros eventos? Qual é a posição da torcida de cada time em relação a cada um desses atletas, Gabriel? Primeiro, frustração, né? Porque acreditava, principalmente né, no caso, por exemplo, do Eduardo Bauerman, que é o principal zagueiro do Santos, estava jogando muito bem, e realmente é muito triste o que aconteceu. A torcida decepcionada, alguns com raiva e com total razão, né? Tá. Então, Gabriel, pelo que você expôs brilhantemente, cada jogador desse traiu a sua torcida, traiu aqueles simpatizantes da sua agremiação. Por quê? Porque para receber dinheiro, eles colocaram o interesse do seu time no lixo, em última análise, né? Então agora vai haver uma CPI para apurar essas ilicitudes. Inclusive, doutor Djalma, supostamente, né, ainda está em investigação, 2 jogadores que atuaram no Ceará no ano passado, o time caiu para a Série B, estão envolvidos supostamente nesse esquema. O lateral Nino Paraíba, que agora até semana passada defendia as cores do América Mineiro, mas ele pediu demissão e o time rescindiu o seu contrato, e o volante Richard, que atualmente está no Cruzeiro, mas está afastado. Então é complicado, né? Porque querendo ou não interfere. Se ele toma um cartão amarelo no início do jogo, ele tem que tirar o pé da marcação e no restante da partida. Gabriel, como é que vai ficar? Não tem. Pois é difícil. Vai perder, eu né? pensei que a CBF ia paralisar o campeonato, mas tá rolando. Realmente é difícil. A gente aguarda, e há boatos que está na segunda fase, a Operação Penalidade Máxima. Mas há boatos que a terceira fase vai ser ainda pior, e que, pelo que eu ouvi, burburinho que está rolando, é que alguns jogadores até mais conhecidos estão envolvidos. Espero que não seja verdade, espero que realmente fique só no campo da especulação, e espero que, se provado, que todos os envolvidos respondam. E na minha opinião, não sei se vale para muita gente, mas eu acho que, se provado, num caso desse, era para ser banido do esporte, que é para ser exemplar. Aí, quando a pessoa for aliciada, ela vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer isso, porque vai ver que o ex-companheiro de profissão foi banido do esporte. Servir de exemplo, e não acontece só aqui. Na Europa já aconteceu. A Juventus, time muito tradicional, um dos maiores times do planeta, foi rebaixada para a segunda divisão por estar envolvida num escândalo de apostas. Aqui já teve em 2005 a máfia do apito, que teve a questão do Brasileirão, do Corinthians, do Internacional. Então é algo que realmente, nesse caso, muita gente pensa: a culpa é das casas de aposta. Mas não, as casas de aposta aí estão sendo lesadas, elas estão perdendo o dinheiro. Se não estivesse sabendo. Exatamente, elas que estão denunciando. Então, fica aí mais uma vez batendo naquela tecla, sendo ainda maior a importância da regulamentação das casas de aposta aqui no país, como o governo atual está propondo. Aí questão de taxação, taxa, aí entra em outro campo que eu não quero nem falar.
tem que ter a regulação, tem que ter a taxação. Nos outros países, a Inglaterra, que aposta 1/3 da população inglesa, aposta, é algo cultural, lá é taxado. Tem que ter. Agora, a porcentagem, aí já não entra no meu campo de conhecimento. Aí realmente a gente sabe que os impostos no Brasil são altíssimos, mas tem que acontecer, tem que ter essa regulamentação. Certo, Gabriel. Você fez uma exposição muito oportuna. Aí você vai agora fazer uma reflexão também muito oportuna para a nossa realidade. Pois não. O jogador que recebe dinheiro para enganar o seu clube, para enganar o seu torcedor, você disse, ele deve ser banido do esporte. Na minha opinião. Excelente. E você concorda, Roxane? Sim, claro, para servir de exemplo. E né? quando é o parlamentar que recebe dinheiro para votar dessa ou daquela maneira, o que é que deve acontecer com ele, Gabriel? Banimento também. E prisão. Então aí é que está o problema. Quando o candidato compra o voto do eleitor, qual é a situação que deve acontecer? Você não está mais ou menos na mesma linha de posicionamento, utilizando determinada situação para tirar proveito em detrimento dos outros. Então, quando o deputado recebe uma verba parlamentar, que é denominada, chamada verba parlamentar, para votar num projeto em troca de favor, como é o caso lá do jogador, o jogador está recebendo um favor, uma dádiva, para fazer um procedimento que vai contrariar o interesse dos torcedores. Aí os torcedores não perdoam. Não é assim, Gabriel? É isso. Você já está antevendo a sanção que os torcedores almejam, seja banido do futebol. Então, quando o parlamentar, qualquer servidor público, que usa sua função para extrair proveito em qualquer nível, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, usou a função para extrair proveito pessoal, assim como o jogador de futebol, ele está enganando o segmento da sociedade que está envolvido, que vai ser prejudicado. Todo, no caso aí, o político, né? Então agora você trouxe um ponto que precisa ser examinado, analisado, debatido pela sociedade. Mas, doutor Chamas, a pessoa que compra e quem recebe o dinheiro também, o eleitor? Todos os dois estão cometendo Porque um crime. tem tipo assim, eu vou receber, não vou nem votar nele, vou só receber o dinheiro. Isso também já é algo, já é ilegal, né? Porque fica normalizado, é como se fosse normal a pessoa receber o dinheiro. E voltando para o tema, muita gente pensa, cartão amarelo não influencia no resultado da partida. Claro que influencia. Tem um lance muito claro de um jogador que está supostamente envolvido, do Atlético Paranaense, o Pedrinho. 47 minutos do segundo tempo, Atlético Paranaense e Cuiabá, o jogo estava empatado. Ele pega uma bola no contra-ataque e poderia ainda vencer o jogo para o time dele, conquistar os 3 pontos. Claramente, dá para perceber claramente, ele diminui a passada para deixar que o adversário tome a bola dele, para quando esse adversário tomar a bola, ele ir lá fazer a falta e tomar o cartão que ele ainda não tinha tomado. Tem até conversas dos apostadores xingando ele, até com cunho racista, porque ficaram esperando até o último minuto para que ele levasse o cartão. Então, nesse caso aí, mostra que uma compra de voto influencia também em todos os segmentos da sociedade. Eu acho que é a mesma coisa. Então, Rogério, dar, oferecer, solicitar ou receber valores, emprego, qualquer bem em troca de voto. Aí o que acontece? Aquele político... Antes do senhor falar, desculpe interromper, a gente tem que ir para o intervalo. Na volta, o senhor retoma o seu comentário e a gente continua falando desse e de outros assuntos. Olá, estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e continuando sobre o tema política, o Tribunal Superior Eleitoral encabeçado pelo ministro Alexandre de Moraes anulou a eleição e cassou por unanimidade o mandato do deputado Deltan Dallagnol, do Partido Podemos, nesta terça-feira por ter infringido a lei da ficha limpa. Porém, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia negado o pedido de impugnação da candidatura do ex-procurador da Lava Jato em outubro de 2022. Deltan se elegeu deputado federal com 344.090 votos. Vamos conferir. Há alguma divergência?
Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Doutor Djalma, vamos lá, né? É curioso. Aconteceu ontem, né? Foi assim, o Brasil todo em choque em relação a essa cassação, né? Porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná tinha deferido o registro por unanimidade. E o próprio procurador, o vice-procurador lá do TSE, procurador-geral, ele se manifestou no sentido de que não estavam presentes os requisitos ou os fatos que motivariam essa cassação, que seria a existência de um processo que levaria à perda do cargo no Ministério Público. Parecer do Ministério Público Federal lá, e o TSE, foi no sentido contrário. Aí o problema que precisa ser também debatido amplamente pelos congressistas e pelos juristas do Brasil é o seguinte, Rogério. No caso aí, o procurador prejudicado, o deputado prejudicado, ele poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal se houver alguma inconstitucionalidade ou alguma violação ao devido processo legal ou qualquer norma de âmbito constitucional. Só que o processo, quando for chegar no Supremo, vai ser julgado pelos ministros que estão integrando o TSE. Esse ponto precisa ser muito bem analisado pelos juristas brasileiros. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil, lá no artigo 114, salvo engano, ele proíbe que o julgador que participou de um julgamento na instância que vai motivar a propositura do recurso, esse julgador participe do reexame da matéria na instância superior. Então, isso está no Código de Processo Civil de 2015, revogando a súmula que existia, que permitia que o ministro do TSE participasse do julgamento do qual ele participou na Corte Eleitoral no recurso, por ocasião do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. Me parece que esse debate precisa ser travado urgentemente para garantir a prevalência do primado da ampla defesa e do devido processo legal. E vale ressaltar que na época, né, ele era procurador no esquema da Lava Jato, não era, doutor Djalma? Era, os processos, os questionamentos que existiam, as sindicâncias administrativas e os procedimentos eram decorrentes dessa atuação na Lava Jato. Houve várias delações comprovando a existência dos ilícitos. Infelizmente, houve uma mudança radical em relação a isso. As pessoas que foram condenadas foram liberadas e aqueles que participaram dos processos para apuração dos ilícitos, que foram comprovados, tanto que houve devolução de dinheiro, sim, esses estão sendo punidos bilhões, implacavelmente pela justiça brasileira. E o senhor acha que o Sérgio Moro é o próximo? Guardadas as proporções, ele vai ficar também muito visado. Isso vai ter consequência a longo prazo. Nós precisamos fazer uma reflexão mais ampla em relação aos efeitos desse procedimento, que é banir da vida pública aquelas pessoas que foram muito bem votadas nos seus respectivos estados. A Justiça Eleitoral, ela foi criada em 1932, após a Revolução de 1930, para impedir essas anomalias em relação à investidura no parlamento. Muitas pessoas eram eleitas para a Câmara Federal. Quando chegava lá, havia uma comissão de verificação de poderes. Essa comissão ia examinar se a pessoa era elegível ou não e muitas vezes, se a pessoa não tivesse, o candidato não tivesse em sintonia com o governante daquele momento, ele era degolado, ou seja, era despido do seu mandato, ficando impossibilitado de exercer a delegação que o soberano do poder lhe outorgara. Isso prevaleceu no Brasil de 1889 até 1930, quando houve a Revolução de Getúlio Vargas, exatamente motivada pela degola de deputados de Minas Gerais e da Paraíba. Em 1932, foi criada a Justiça Eleitoral para evitar exatamente
o banimento dessas pessoas da vida pública brasileira. Doutor Djalma, em relação a recorrer, já que foi o Supremo Tribunal Federal, né, então não tem como recorrer a ninguém. Não, foi o Tribunal Superior Eleitoral. Superior Eleitoral, mas tem como recorrer aí a ele poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que aí é que começa o problema, que vai julgar. Nesse caso aí, precisa respeitar esse artigo 114 do Código de Processo Civil, que trata do impedimento. Se você julgou uma pessoa numa instância, você não pode julgar o seu julgamento, aquilo que você decidiu, na instância imediatamente superior. E a gente vai falar agora de outro tema que também tomou conta do Brasil ontem, que foi que a Petrobras comunicou nesta terça-feira o encerramento da política de paridade internacional de preços do petróleo e derivados. Conforme informado pela estatal, em um fato relevante, os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando a transferência para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Desde o governo Michel Temer, os combustíveis são reajustados de acordo com a variação do dólar e dos preços internacionais. Hoje, o governo brasileiro e o BNDES detêm apenas 36,74% das ações da Petrobras, enquanto o restante está na mão de investidores estrangeiros, investidores brasileiros e também o varejo. E, junto com essa notícia, o presidente Lula informou a queda, no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. De acordo com o presidente, está ligada justamente a essa nova política de preços. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. Olha, quando diminui o preço, todo mundo acha bom, né, Gabriel? Você diminuir o preço é um negócio excelente. 40 centavos em média. Isso é um negócio altamente, muito auspicioso. O problema é o seguinte, esse procedimento foi adotado no passado e deu problema. A Petrobras teve um prejuízo grande. A Petrobras sempre está... Voltou daí, não foi, doutor Djalma? Desculpa interromper, mas voltou aí essa questão do PPI, né, no governo do Lula. Que havia sido adotada lá... O Michel Temer? Não, antes do Michel Temer, que era a Dilma, a presidente Dilma, adotou esse modelo. Sim. E o presidente Temer mudou e agora voltou de novo. A ideia é rezar para que essa política, que muitos criticam, acham que é uma canetada, que você não pode regular o mercado dessa maneira, vamos rezar para que a Petrobras não venha a sofrer o que ela sofreu no passado, um prejuízo muito grande. E eu acho que já passa da hora de uma ampla discussão sobre a privatização da Petrobras, fazendo com que os funcionários tenham acesso às ações, que o poder público pare de ingerir, que ela está sujeita ao mercado por exemplo, várias refinarias que poderiam contribuir para maximizar a produção, tirar essa dependência de importação do refino. Infelizmente, essas refinarias aqui do Ceará gastaram 500 milhões de reais dessa refinaria do PECEM e é só mato, não sai petróleo, não sai refino, não sai nada. Então passa da hora de um amplo debate sobre o papel da Petrobras no Brasil, para que o povo brasileiro não fique refém se o comando for desse jeito, vai ser bom, mas depois vai ter consequência, para que haja uma governança saudável, cheia de prosperidade para todos. É um debate bom, doutor Djalma, porque, na minha visão, nem sempre a privatização é sinônimo de qualidade no serviço. A gente tem um exemplo aqui no nosso estado, a Enel. Excelente. É privatizado o setor da energia, mas, inclusive aqui no Da Hora, diversas vezes a gente traz reclamações de quem está em casa. Eu acho que além da privatização, tem que haver a concorrência, porque você tendo a concorrência, você só eleva a qualidade porque sabe que se você não tiver aqui, o outro vai lhe passar e aí vão deixar de consumir com você. Mas aí fica aquela questão, aquela indagação, né, doutor Djalma? O doutor Djalma tem ali uma empresa, você confia nos políticos cuidando da sua empresa, doutor Djalma? Não, claro que não. Por isso é que eles, na empresa privada... Não, mas aí o Gabriel tem razão no ponto. Tem que ter concorrência. Toda a prosperidade que os países conquistaram foi pautada na liberdade e na concorrência, na liberdade de competição. E também, no caso aí, Gabriel, por que tem problema na Enel, nessas empresas que foram privatizadas? Porque falta uma regulação eficaz, eficiente. Aí você coloca para as agências reguladoras, com que critério?
Não, é o deputado que vai indicar, é o parente do político, é o parente não sei de quem. Aí isso não é critério. É onde eu quero chegar, doutor Djalma, em relação do político estar cuidando aí de gerir uma empresa tão grande, né, uma das principais empresas do Brasil. E aí é complicada a questão mesmo do político estar ali gerido, questão de confiança mesmo, né? É, por isso que Acho houve... que é um debate amplo, né? Acho que daria para a gente passar o da hora todinha aqui falando É, por isso que o Brasil produziu uma lei das estatais, que foi minimizada e tal, mas que nós precisamos levar isso em consideração. Primeiro, qual é o critério para você nomear o presidente de uma estatal ou o presidente de qualquer empresa pública ou então para você nomear um ministro? Tem que levar em consideração a competência, a retidão, a dedicação ao serviço. Conhecimento técnico. Do jeito que você faz na sua empresa. Se você colocar uma pessoa absolutamente incompetente, que não conhece nada daquele empreendimento que ela vai tocar, ela vai quebrar a sua empresa. Então, do mesmo jeito que você opera em relação à defesa do seu patrimônio, você deve também atuar na defesa do patrimônio público. Isso é uma questão de educação para a cidadania. Nós temos que qualificar as pessoas para o exercício do poder em todos os níveis, executivo, legislativo e judiciário. E eu queria fazer só mais uma pergunta, doutor Djalma, em relação ao PPI. Eu só acho que essa conta vai chegar daqui para o ano que vem, nós vamos pagar isso aí por essa questão de retirada aí dessa disparidade internacional. O que o senhor acha? Alguns técnicos estão invocando a experiência aí do passado, dizer que agora é bom, tem uns segmentos aí do pessoal que produz etanol, que está já reclamando, mas um segmento importante dos economistas antecipam que hoje o povo vai ficar alegre, mas amanhã, pelo que já aconteceu no passado, sim, poderá haver um contratempo, poderá haver dissabor. E nós vamos falar agora do Tarcísio de Freitas, que ele disse que enxugará a máquina pública para aumentar o efetivo e melhorar a segurança pública do Estado. Vamos aí falar da gestão do Tarcísio de Freitas, né, o doutor Djalma, em relação à segurança. Ele falou aí que vai vender imóveis para que possa aí conseguir dinheiro para melhorar a segurança pública em São Paulo. Correto. Essa providência é saudável. Se o Estado não tem realmente a sua receita no nível ideal ou satisfatório para enfrentar as despesas naquelas áreas que são essenciais, e você tem imóveis que realmente não estão a serviço, não estão sendo alocados para a satisfação do interesse público, é uma política saudável, é uma política na busca da eficiência, havendo a licitação correta, havendo o zelo para preservar o interesse da população. Essa providência é muito razoável e passa da hora do Estado brasileiro se equipar de forma eficiente para prestar um serviço de qualidade na área da segurança pública. É isso, a gente tem um minuto. Antes do intervalo, a gente pode falar um pouquinho mais desse tema, o governo do Tarcísio de Freitas. A gente pode falar em relação a isso, se todo gestor tivesse essa consciência de enxugar a máquina pública, né, doutor Djalma? Um minuto. Primeiro você tem que compatibilizar receita com despesa. Toda a receita vem do dinheiro do cidadão, do bolso do cidadão. Então ela tem que ser usada de forma eficiente, com muita seriedade, para evitar desperdício. É isso, agora a gente vai para a nossa segunda pausa. Já já o Da Hora está de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e vamos falar agora dos Mais Médicos, porque o Congresso Nacional instalou comissão mista para analisar a medida provisória do programa Mais Médicos, editada em 21 de março deste ano. A medida está em análise pelo Congresso. E foi instalada hoje a comissão mista que vai analisar a medida provisória do programa Mais Médicos. O deputado Dorinaldo Malafaia foi eleito presidente do colegiado, com o senador Marcelo Castro vice-presidente. A senadora Zenaide Maia foi designada relatora da comissão. O plano de trabalho foi aprovado, já prevendo 2 audiências públicas na semana que vem. A medida provisória dos Mais Médicos foi editada em 21 de março e o Congresso tem 60 dias para analisar, podendo prorrogar o prazo por mais 60 dias.
E, doutor Djalma, o Mais Médicos, que sempre é um tema muito polêmico aqui no nosso país. Esse programa, quando ele foi instalado, ele tinha uma deturpação muito grande. Os médicos cubanos que vinham para cá, eles não recebiam a integralidade, o valor total do dinheiro que era pago para, a título dessa prestação de serviço. A parte mais expressiva do salário do médico ia para Cuba. Isso é uma distorção, isso equivale ao trabalho escravo. O cidadão presta o serviço e não recebe o valor do trabalho correspondente àquele que presta o serviço. A médica brasileira que prestava o serviço recebia um valor e a médica cubana que prestava o mesmo serviço recebia 80%. Porque uma 70%. parte ia para... Isso aí é... E para onde eu estou dizendo? Uma parte do Era para Cuba. Para Cuba. E isso aí é uma distorção que eu não sei como foi que a justiça brasileira aceitou passivamente essa distorção. Porque se você exerce uma função idêntica na empresa, há uma equivalência, há uma isonomia em relação ao salário. E no caso, muitas pessoas que vieram de Cuba, que prestaram até serviço relevante, recebiam uma quantidade ínfima do salário, não tinham sequer dinheiro para cuidar da sua própria saúde, por exemplo, a sua saúde dentária. Existem casos de pessoas que foram brasileiras, médicas brasileiras, que socorreram suas colegas porque elas não tinham condição de bancar a sua saúde odontológica. Agora, doutor Djalma, o que muitos políticos que eram ou são a favor do programa se queixam é que os médicos brasileiros, alguns, obviamente, não querem ir para o interior, como a gente chama popularmente aqui, para as brenhas. Não querem ir para o interior cuidar daquela população tão carente região metropolitana que precisa ainda vai, muito né? na região. Agora não Porque querem é ir para o interior. Falando disso, se você fez seu juramento lá, o que é que o senhor pensa? Não, aí nesse questão? caso, se não tem médico no lugar, justifica-se perfeitamente a importação desses profissionais. Mas eu concordo com o senhor, a questão do salário é inadmissível. Agora não pode o cidadão trabalhar do jeito que o brasileiro trabalha e não receber o mesmo valor. E passar pelo Revalida, né, Gabriel? Exatamente. Esses médicos que vêm de Cuba, se eles vier aí precisam passar pelo Revalida, ninguém é contra. É totalmente a favor. Até, inclusive, tem crescido o número de brasileiros que vai estudar medicina na Argentina, no Paraguai, que são excelentes faculdades, que voltam para cá, fazem o Revalida, passam na prova e vão exercer a sua profissão. Por conta do que, Gabriel, que eles vão fazer fora? Porque não tem acessibilidade aqui ao curso. Acessibilidade, porque não é acessível, né? No caso, exatamente, o curso de medicina é muito caro. E também porque, querendo ou não, os nossos irmãos, a Argentina vem passando por uma crise financeira muito drástica e o real relacionado ao peso argentino está bem valorizado. Se eu não me engano, posso até pesquisar aqui no celular. E muitos estão indo estudar lá também, eu acredito, porque a questão do ensino público de medicina aqui, doutor Djalma, muito difícil de entrar. A gente sabe que é bem complicado um aluno de escola pública que tem um sonho de estudar medicina entrar em uma faculdade federal aqui. R$1 brasileiro está valendo quase 50 pesos argentinos. Então, querendo ou não, facilita um pouco mais chegar lá nessa... A mesma coisa de quem recebe em euro e vem morar aqui no Brasil. Vai fazer a festa. Tendo esse Revalida realmente bem regulamentado. E por outro lado, você falou, o pessoal que estuda na escola pública tem dificuldade de ter acesso na universidade pública. Com certeza. Porque nós temos que trabalhar a escola, principalmente a escola do ensino fundamental. Se o Brasil não se preocupar com a qualidade do ensino fundamental, o Brasil vai ficar para trás, não vai propiciar competência, condição de competitividade para os seus alunos, para os seus jovens, que precisarão ser inseridos amanhã no mercado de trabalho. Doutor Djalma, eu queria saber por que tem tanto dinheiro investido na educação e mesmo assim a escola pública não melhora, a particular com certeza em relação à qualidade é melhor, mas não tem tanto investimento na educação? Correto, é porque faltam políticas públicas que façam avaliações, que estimulem as pessoas que têm vocação, porque você sabe, Rochelle, que educar é um ato de amor. Não é todo mundo que tem essa competência ou essa qualificação. É preciso ter vocação e claro que tem que ter uma remuneração. Condições para os professores também, que tem que ter Mas eu acredito também que não seja tanto ensinar só o básico, Gabriel, porque muitas vezes no ensino médio é só aquele básico que não dá ali a capacidade da pessoa passar no E vestibular. eu fico pensando o seguinte, se o Ceará, que é querendo ou não, referência no ensino público, a gente ainda tem muito a melhorar. Aqui tem que criticar o que é para ser criticado e tem que falar o que é para ser falado. Imagine em outros estados, até mesmo aqui do Nordeste, que não são referência
em ensino público como o Ceará é. Por exemplo, agora, no final de semana, eu tive contato com um professor do ensino médio, ele diz que os alunos não sabem multiplicar, não sabem a tabuada. Tem a pandemia também dificultou muito esse processo. Não sabe conjugar um verbo. Isso tem que ser levado em consideração. Toda a sociedade tem que se preocupar com isso. Porque nós não vamos ter uma sociedade com emprego, não vamos ter uma renda para o trabalhador saudável se o trabalhador não tiver qualificação. E essa qualificação passa pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, para que as pessoas possam ter condição de ter dignidade na sua vida. Se você não tem uma boa formação, você não tem uma escola de qualidade, você não sabe interpretar um texto, não sabe fazer conta, como é que você vai ter um emprego bom? Então, a desigualdade... Passar numa federal, né, doutor Djalma? Correto. Para você ter combate à desigualdade, não adianta tornear a pílula, dourar a pílula. Você tem que ter escola de qualidade, estímulo para o aluno, respeito para o professor, incentivo ao professor, da dignidade através do salário e das condições para que ele sinta-se motivado e para que o aluno respeite o professor. Como é que você não vai ter uma sociedade violenta onde o professor é desrespeitado, desacatado pelo aluno? O professor também, na minha visão, tem que receber pelo tempo que ele trabalha em casa. Porque o professor não é só chegar ali na sala de aula, pegar aquele conteúdo e ensinar, não. Ele prepara aquela aula, ele prepara provas, ele prepara TDs. Tem que corrigir. Ele corrige as provas, obviamente. Faz todo um processo. Muitas vezes até ele trabalha mais tempo em casa do que na sala de aula, porque o final de semana que o professor tem que corrigir prova, é o final de semana todo corrigindo prova, e teoricamente era para ser a folga dele, então ele tem que ser remunerado também por esse tempo que ele trabalha aí sem estar em sala de aula. E eu acredito também, só para eu concluir essa parte do ensino público, em questão da matriz mesmo curricular, a questão mesmo a educação financeira já era para estar nas escolas. A educação é muito financeira. Básico o que ensinam, não tem uma aula de redação. Por exemplo, o problema da ciência e tecnologia, que é o grande trunfo de qualquer nação. Aí você tem que ter primeiro critério. Quem é o secretário de Ciência e Tecnologia? Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Então, esses pontos precisam ser debatidos. A sociedade precisa exigir eficiência nessa área. Aí eu concordo com você, Gabriel. O professor tem que ser motivado, tem que ser bem remunerado para que ele possa oferecer um serviço de qualidade, porque na qualidade do ensino, na qualidade do serviço prestado nessa área, está o segredo para fazer a diferença entre as nações. Eu acredito também, só para a gente poder chamar a Euronews, o aprofundamento também das disciplinas na matemática, no português, eu acredito que tem que se aprofundar mais e não dar só aquele básico, porque aí o aluno da escola pública não consegue passar no vestibular para entrar aí numa faculdade pública. Então tem que sair dali do básico e realmente, né, mudar aí a matriz curricular. É um tema que cabe muito debate aqui no Da Hora e que com certeza a gente vai falar em outras oportunidades. Agora, você vai ficar por dentro das notícias internacionais através da Euronews. O Tribunal da Relação de Paris confirmou a sentença dada em 2021 em primeira instância, que condena o antigo presidente francês Nicolas Sarkozy a uma pena de 3 anos de prisão, dos quais 1 ano de prisão efetiva e 2 anos de pena suspensa. Segundo os juízes, o ano de prisão efetiva pode ser cumprido em prisão domiciliar com pulseira eletrônica. Sarkozy vai recorrer ao Tribunal de Cassação para anular esta sentença, segundo confirmou a advogada Jaqueline Lafonfon. Sarkozy fica ainda impedido de exercer cargos políticos durante 3 anos. O caso remonta a 2014, 2 anos depois de ter deixado o Eliseu, quando teria tentado usar a sua influência como antigo chefe de Estado para obter benefícios, segundo revelaram escutas. O ex-presidente de 2007 a 2012 é ainda suspeito de apropriação de fundos ilegais e corrupção passiva no caso do financiamento líbio da campanha de 2007, o que lhe pode valer, em futuros julgamentos, mais 10 anos de prisão. A Ucrânia afirma ter rebatido os ataques de mísseis mais maciços contra Kiev desde o início da guerra. Os relatórios das Forças Armadas da Ucrânia mencionam a queda de 6 dos mais recentes mísseis Kinjal Dagger e 9 mísseis de cruzeiro Kalibr. De acordo com esta informação, apenas os destroços caíram sobre a cidade.
Há danos em várias zonas, incluindo o jardim zoológico, e várias pessoas ficaram feridas. As autoridades russas declararam que é impossível abater os mísseis Kinjal, especialmente com os meios de que a Ucrânia dispõe. Moscou classificou de falsas as notícias anteriores sobre a intercepção de um míssil deste tipo. Washington diz que pode confirmar o sucesso da defesa aérea ucraniana. Kiev foi alvo de bombardeamentos particularmente maciços após as declarações das Forças Armadas ucranianas sobre o primeiro contra-ataque bem-sucedido em Bakhmut. O Ministério da Defesa russo informou que se registraram batalhas ferozes pela cidade. As autoridades ucranianas referem que este não é ainda o início da grande contraofensiva, de que se fala há vários meses. O Festival de Cannes estende o tapete vermelho para a 76ª edição, que conta com um filme de Pedro Costa na seleção oficial e outros filmes portugueses em programações paralelas. Outro destaque é o número recorde de filmes realizados por mulheres. 6 realizadoras estão na corrida pela Palma de Ouro. Michael Douglas vai receber um prêmio de carreira e Harrison Ford será homenageado com a estreia de Indiana Jones e o Marcador do Destino. Este ano, o júri é presidido por Ruben Östlund, o realizador sueco, que ganhou 2 Palmas de Ouro nas suas 2 participações em Cannes. O Festival de Cannes termina no próximo dia 27. É isso, da hora de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Djalma. Uma alegria estar com você. Muito sucesso para os telespectadores. É isso, Muito Rochelle. obrigada, doutor Djalma. Quero agradecer também a sua audiência e falar novamente que estaremos aqui no mesmo horário amanhã. Até lá!